Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje nós celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Nós chamamos duas colunas da igreja, os dois grandes apóstolos. São Pedro, o primeiro a ser chamado por Cristo. São Paulo, o último dos apóstolos. Mas estes dois deram um testemunho muito evidente do chamado do Senhor. Um de um lado, evangelizando os pagãos, e o outro evangelizando os judeus. E aqui hoje, então, nós celebramos essa solenidade que nas leituras que nós ouvimos, nos traz a garantia de celebrar, de viver a fé na fé verdadeira, na igreja verdadeira, a qual Cristo, sobre a rocha de Pedro, sobre a fé de Pedro, constrói a sua igreja, a igreja de Jesus, como nós ouvimos. Mas antes de chegar a isso, Jesus faz a pergunta para os discípulos: quem dizem aí ser o Filho do Homem? Filho do Homem aqui é um título para o Messias, ou seja, aquele que era esperado, o Salvador, Messias Salvador, Christos em grego, Cristo. Quando nós falamos de Jesus Cristo, estamos falando de Jesus o Salvador. Isso significa Jesus Cristo. Então Jesus pergunta: quem dizem por aí então que é o Cristo? E eles respondem: uns dizem que é Elias, profeta Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então essa é a opinião do povo a respeito do Messias, a respeito de Jesus. E aí Jesus pergunta novamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, sempre aquele que toma a frente, responde rápido: tu és o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus vai dizer a Pedro: muito bem, Pedro, feliz és tu, Simão, porque não foste o ser humano nem a carne quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, esta é a resposta correta a respeito de Jesus. Não é a opinião dos outros. Se a gente for perguntar a opinião das pessoas sobre quem é Jesus, ouviremos respostas variadas e até contraditórias. Mas Jesus não é a opinião das pessoas. Há uma verdade sobre Jesus, e essa verdade que Pedro disse, não por ele, mas porque o Pai o revela. Como diz Jesus: não fostes vós, não foi um ser humano, mas o meu Pai que te revelou isso. Então essa é a verdade. A verdade sobre Jesus é a revelação de Deus. Então, por causa disso, Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, não a vencerão. Então aqui nós temos essa garantia, de estar na igreja católica. Essa é a igreja de Jesus, a igreja apostólica, por isso celebramos os apóstolos. E depois Jesus vai dar a chave do reino dos céus para Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a autoridade para dizer, interpretar aquilo que é a vontade de Deus. Então isso nós chamamos do ministério petrino, o ministério do Papa. Então quem é o Papa hoje? O Papa é o sucessor de Pedro, o sucessor de São Pedro, a quem Jesus confiou as chaves do reino dos céus. Então,
nós temos essa certeza, essa grande graça de pertencer à Igreja de Cristo. Então, por aqui nós sabemos que não há outras igrejas, não há outras igrejas fundadas por Cristo. Há uma só igreja. Se existem outras igrejas, elas não são a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Ainda que tenha um monte de título, Igreja de Cristo, Igreja Universal, Igreja do Reino de Deus. A única igreja é a igreja católica. Católica significa universal, né? Para quem não sabe. A palavra universal significa católica. Tem uma falsa igreja aí que chama universal, né? Então, não é a nossa, né? Não é a verdadeira, não é a de Jesus. Mas, padre, como que a gente sabe que a igreja católica é a igreja verdadeira? Simples, por causa de Pedro. Justamente por causa de Pedro. Porque Jesus diz, tu és Pedro e sobre essa pedra eu construí a minha igreja. Então, se a gente pega Pedro, primeiro Papa, e vai seguindo a sucessão apostólica, ou seja, aqueles que sucederam Pedro no governo da igreja, nós vamos chegar hoje no Papa Francisco. Então, o Papa Francisco é o sucessor de Pedro, que recebeu esse ministério na sucessão apostólica por mais de 2.000 séculos, né, onde então a igreja persiste, né, mais de 2.000 anos a igreja persiste no mundo, né? Então, nós temos essa certeza por causa disso. Então, lá, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, e assim for vindo, vai chegar no Papa Francisco. Então, essa certeza de que estamos na igreja verdadeira. Então, a igreja de Pedro, né? A gente fala a igreja de Pedro no sentido de que Pedro que toma conta, né? Que tem as chaves, mas a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, essa sucessão apostólica. E nessa igreja, Deus, né, Jesus deu o poder de ligar e desligar. Então, de dizer, de conduzir, de ensinar, essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja verdadeira. Então, aqui, né, nós temos essa grande certeza. E aí, por isso, a igreja pode justamente dizer o que é certo, o que é errado, pode nos ajudar a viver a vontade de Deus. Por quê? Porque tem essa sucessão apostólica. As outras igrejas não têm sucessão apostólica, elas se desligaram, né, por algum momento, algumas pessoas que eram da igreja verdadeira, a igreja católica, mas se desligaram da igreja por algum motivo, começaram a sua igreja, né? Começaram a igreja particular, com as suas ideias, com os seus gostos, com os seus ensinamentos, com a sua cabeça, né? Mas a igreja verdadeira, que tem Cristo como cabeça, é a igreja católica. Então, por isso nós temos essa certeza. Então, nós rezamos lá no Creio, né, que nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, justamente por causa dos apóstolos. Por causa dos apóstolos. Igreja católica, apostólica, romana. Por que romana? Porque a sede da igreja está em Roma. Porque Pedro, o chefe da igreja, está em Roma. Mas por que ele está em Roma e não está em outro lugar? Porque não está lá em Jerusalém, por exemplo, não foi lá que Jesus morreu? Então tem um motivo, porque por isso nós celebramos hoje São Pedro e São Paulo. Os dois grandes apóstolos deram a vida, morreram, derramaram o seu sangue como último ato, né, da vida do seu ministério, justamente em Roma. Justamente em Roma, Pedro, por volta do ano 64, é crucificado de cabeça para baixo. E Paulo é degolado, né, morto com a cabeça cortada. Paulo tinha um privilégio, né, porque era cidadão romano, os romanos não poderiam ser crucificados. Então tinha esse privilégio de morrer à espada, né? Não morria crucificado, mas morria cortado a cabeça, né? Um leve privilégio, né, de não morrer crucificado, né? Mas enfim, porque os dois deram a vida em Roma.
Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos a prisão de Pedro, a prisão de alguns apóstolos, Herodes, não o Herodes grande, né, mas ali é os descendentes de Herodes, que manda prender os apóstolos para agradar os judeus, manda matar São Tiago, o primeiro dos apóstolos a ser morto, ser martirizado. E aí manda prender Pedro, não é a leitura que nós ouvimos hoje, né? Mas Pedro sai, né, por um milagre, mesmo preso ali com um grupo de 16 soldados acorrentados a ele, o anjo vem e tira Pedro da prisão. Ali, no momento em que Pedro vai morrer depois. São Paulo, na segunda leitura, está dizendo: eu já estou pronto para ser morto, para ser entregue. Então está ali nos últimos dias, é o testemunho dos últimos dias deles. E aí, nessa curiosidade, Pedro é morto, crucificado de cabeça para baixo. Lá em Roma, lá na igreja em Roma, tem algum lugar lá, uma cruz de cabeça para baixo. Vou abrir um parênteses aqui para os católicos que ficam vendo vídeo de protestante. Né? Vez em quando vem um perguntar: padre, isso e aquilo. Vai ver vídeo de católico de verdade, para de ver vídeo de falso pastor, né? De pastorecos que tem na internet. Você fica compartilhando um monte de coisa de pastor na internet. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai estudar a doutrina católica verdadeira, né? Até esses dias veio na pecuária aqui um pastoreco aí, e muitos católicos foram lá ver ele, né? O que a gente tem que ganhar com isso? Nada. Não tem nada a ganhar com isso, né? E aí fica escutando as teorias erradas da igreja católica. Padre, por que a igreja católica é isso? Vai estudar a sua fé verdadeira. Não escuta protestante que não sabe de nada. Por exemplo, a respeito da cruz de cabeça para baixo. Olha, a igreja está negando a cruz, pondo a cruz de cabeça para baixo. Não, é porque Pedro, o primeiro Papa, foi crucificado de cabeça para baixo. Então a cruz lá no Vaticano de cabeça para baixo é porque ela é a igreja que Pedro foi crucificado. É simbolizando isso. Claro, os satanistas usam a cruz de cabeça para baixo para zombar de Cristo. Mas nós não somos satanistas, não é isso. Na igreja, a cruz de cabeça para baixo é para simbolizar Pedro. E ele disse que não era digno de ser crucificado como mestre, eles não me crucificam de cabeça para baixo. É isso que significa, né? Mas a gente fica vendo vídeo protestante falando: nossa, é a igreja católica. Vai estudar a sua fé. Vai estudar a sua fé, escutem quem fala a verdade, não quem fala contra a igreja. Né? Então fica ouvindo esses vídeos, não. Eu sei vocês que ficam vendo esses vídeos protestantes. Né? Vocês ficam compartilhando ainda os vídeos protestantes. Um monte de gente aí compartilha vídeo protestante. Né? Vai ver vídeos católicos de verdade. Né? Então, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo lá em Roma. Lá em Roma. E uma outra curiosidade. Quando se construiu a Basílica de São Pedro, lá hoje no Vaticano, né? O Vaticano é um monte lá em Roma, né? Por isso se chama Vaticano, por causa do monte onde foi construída a Basílica de São Pedro. Construíram a igreja, tudo lá, e depois, até hoje ainda há escavações. Né? Ultimamente se descobriu lá perto do Vaticano uma lavanderia antiga, lá dos tempos antigos. Né? Então tinha alguns escritos dos santos que dizia que o corpo de Pedro estava em Roma, que Pedro tinha sido sepultado em tal lugar. Aí foram se pesquisar, fizeram escavações embaixo de onde é o altar de São Pedro, lá na Basílica de São Pedro. Né? Então, quem já foi lá sabe como que é, mas quem não foi, tem o altar, aí tem, né, a parte subterrânea lá embaixo, que então foram escavando e acharam alguns restos mortais. E no lugar lá estava escrito, né, em grego, em latim: Pedro está aqui. Aí se achou os restos mortais, que estava lá envolto, né, num pano nobre, com uma inscrição, né, em ouro lá. E aí se foi investigado. Estava escrito: aqui está Pedro, e foi-se investigar, então chegou pelos escritos dos santos, né, que guardavam as relíquias dos mártires, que ali eram os ossos de São Pedro. Então, depois de ter construído a igreja, se achou os restos mortais de Pedro, aonde? Embaixo de onde foi construído o altar.
essa palavra de Jesus. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a sede da igreja católica está lá em Roma, embaixo do altar onde está o altar de São Pedro, estão os restos mortais de São Pedro. Você acha que isso é coincidência? Você acha que isso é coincidência? Construiu sem saber, depois de se construir achou. Então os restos mortais de São Pedro, né? Para confirmar essa palavra de Jesus, né? Sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então está lá, quem for lá no Vaticano pode visitar lá. E depois São Paulo, que foi decapitado. Então tem a igreja de São Paulo fora dos muros, né? Ou seja, fora do território do Vaticano, que é pequeno. Tem a igreja lá de São Paulo também, onde está os seus restos mortais, onde ele foi decapitado. Está lá as relíquias de São Paulo. Então, São Pedro e São Paulo, esses dois grandes apóstolos, né, que deram a vida por Jesus. São Pedro que negou Jesus, mas se arrependeu, né, por ímpeto, que queria fazer tudo, mas depois fraquejava, mas reconciliou com Deus e se tornou, né, o primeiro Papa. E São Paulo, que antes era Saulo, era o perseguidor dos cristãos, mas no encontro com Jesus, na estrada para Damasco, se converte e vai se tornar esse grande apóstolo, né? Então Deus que usa esses dois grandes instrumentos para justamente dar os fundamentos da nossa fé. São Paulo, né, que vai evangelizar meio mundo, fundando as igrejas, escrevendo cartas às igrejas, como nós temos, né, na Sagrada Escritura, vendo essa missão incansável. Então, celebrar essa solenidade hoje é celebrar os fundamentos da nossa fé. Então, nós temos certeza de viver a fé verdadeira que Jesus deixou, de estar na igreja verdadeira que Jesus deixou. Então, hoje também nós devemos rezar pelo Papa, né, pelo ministério do Papa, que tem essa missão de conduzir a igreja de Jesus. Pedro, sobre ti eu construirei a minha igreja. Então, por que nós devemos rezar pelo Papa? Porque a missão do Papa é grande, é de guardar a fé que Jesus deixou. O Papa não tem poder de mudar nada, né? Como às vezes quando muda o Papa, vem a mídia e vem esses falsos católicos, né, que dizem, agora o Papa vai mudar tudo, né? Agora o Papa vai ordenar mulheres, agora o Papa vai liberar casamento para gay e assim por diante, né? Não vai mudar, né? Os que estão na igreja esperando isso, cai fora, tá? Cai fora. Você que está na igreja esperando que o Papa vai liberar, ordenar mulher, liberar casamento homossexual, liberar comunhão para quem é casado 2 vezes, pode ir embora, porque o Papa não tem poder para isso. O Papa tem o poder, a missão de guardar a fé verdadeira, não mudar nada, né? Essa fé, essa rocha que não muda, não muda. Então, não é para mudar. O Papa tem a missão de guardar. Por que que a Igreja Católica se mantém firme por mais de 2000 anos? É porque ela não muda. Porque ela não muda. Olha aqui, vai olhar nessa avenida aqui, o tanto de igreja que tem. Quantas vezes já não mudou de nome, já mudou de dono, né? Porque muda justamente as ideias, né? Porque muda a cabeça de cada um, de acordo com a cabeça de cada um. A Igreja Católica não muda de acordo com a cabeça do padre nem do Papa. Os padres, em comunhão com o bispo, com o Papa, têm a missão de pregar a verdade que não muda, é uma só. Quem é Jesus? Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Salvador. Então nós devemos pregar e ensinar tudo o que Jesus ensinou e nada além do que Jesus ensinou, não mudar nada daquilo que foi falado. Então essa é a missão do Papa, que, né, a igreja sempre vem sendo atacada justamente por manter firme, ser chamada de retrógrada, de ultrapassada, porque não quer atualizar as coisas. E não vai fazer isso, porque a igreja de Jesus é uma só e a verdade é uma só, ela não pode mudar. Mas Jesus diz para Pedro, as portas do inferno não irão vencê-lo, ou seja, o mal não vai vencer. Não tenhamos medo, não temos medo de permanecer na verdade.
porque Jesus disse que o mal não vai prevalecer. O mal pode fazer nos assustar, né? Nós ouvimos esses dias, né, domingo, né, Jesus na barca, que vem a tempestade, vento tenta afundar a barca, mas Jesus está na barca, Jesus está na igreja. Pode vir ventos, tempestades, mas se Jesus está nela e Ele está, a igreja não vai afundar, a barca de Pedro não vai afundar. Então, permaneçamos nessa barca, ainda que venham ondas e ventos de modas tentando, né, mudar as coisas, né, não saiamos dessa barca, porque a barca verdadeira, a igreja verdadeira, é a igreja de Cristo, e o mal não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerá. Então, se nós queremos ser salvos, permaneçamos nessa barca, permaneçamos na fé da igreja verdadeira, da igreja de Jesus, a igreja católica, e aí então nós teremos, né, a certeza de estar no caminho para a salvação. E aí nós podemos desfrutar de todas as graças que o Senhor quer derramar em nossa vida por meio da igreja verdadeira, a igreja católica. Então, rezemos pelo Papa, pela sua missão. Também hoje nós temos na coleta da missa chamada o óbolo de São Pedro. Então, no mundo inteiro, né, o que nós ofertamos, a nossa oferta material, ela é justamente destinada, né, a esse instituto, né, que chama óbolo de São Pedro. Então, vai para o Papa, para que o Papa faça, né, com esses recursos, obras de caridade. Então, é com essa nossa oferta de hoje, do mundo inteiro, que o Papa tem recursos para poder ajudar as pessoas necessitadas nas várias situações. Então, sejamos bons fiéis, permanecendo firmes na fé, defendendo a nossa fé, como São Pedro e São Paulo, e sendo bons católicos, dando testemunho da nossa vida, sabendo, né, dizer, defender, né, quem nós somos e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.